uma questão vem assombrando a política brasileira. Afinal, o Brasil vai ou não virar Venezuela? Vai virar Argentina 6 meses para virar Venezuela 1 ano e meio. 8 anos de governo Lula, 6 de governo Dilma, e até agora nada. Tire suas próprias conclusões, mas o mais importante é, como é que a Venezuela virou a Venezuela? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar para ajudar no engajamento. É isso, agora bora pro vídeo. Já devem ter te falado que a Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina antes do Chávez. E até que é verdade. O PIB da Venezuela era bem alto, mas será que isso significa que as pessoas realmente viviam bem? A Venezuela era um dos países mais iguais do mundo. 40% da população vivia abaixo da linha de pobreza. 15% da população vivia em estado de subnutrição. Tudo isso no país mais rico em petróleo do mundo. Sim, tinha prédio, avenida, carro, tudo bonito na Venezuela dos anos 90. Só que quase ninguém aproveitava dessa riqueza. Essa daqui é e sempre foi a realidade da maioria dos venezuelanos. Tá, mas então como é que o Chávez ele chega ao poder? Estamos no fim dos anos 80, a Venezuela passa por um monte de crise econômica e o presidente decide aumentar ainda mais o preço da gasolina e das passagens. Em 1989 começa uma onda de protestos, que fica conhecido como o Caracaço. O governo responde com muita violência, chama o exército pra rua e mais de 300 manifestantes morrem. O episódio ficou conhecido como um dos mais violentos da história política da Venezuela. E um grupo de militares de esquerda acharam que a violência que o Estado estava usando era descabida. E o líder desse grupo era ele, Hugo Chávez. Anos depois, em 1998, Chávez é eleito presidente da Venezuela. Ele defendia uma maior participação do Estado na economia e, sobretudo, a união dos povos latino-americanos contra a intervenção americana. La independencia de la patria, mas nunca Venezuela será colônia yanqui ni colônia de nadie. Desde o início, a oposição joga muito sujo. Em 2002 teve tentativa de golpe, em 2004 tentam tirar Chávez do poder com um referendo. Enquanto isso, no resto da América Latina, Chávez era visto como um grande democrata. Mas dentro do país, a oposição só falava em fraude. Aliás, do mesmo jeito em que Aécio Neves vai lá e faz com a Dilma em 2014. Porque não foi só o Bolsonaro que criticou as urnas eletrônicas. A nossa direita democrata também fez. Mas aqui voltando para a Venezuela. Cada tentativa de golpe, na real, só fortalecia o Chávez. Ele foi reeleito em 2000 e 2006. Viva Venezuela! Viva la patria! Viva la revolución! Viva el socialismo! Mas e aí? Chávez foi sinônimo de fracasso econômico, como dizem? O governo Chávez, na verdade, é sinônimo de grandes conquistas sociais. Ele foi elogiado por presidentes do mundo todo. O PIB da Venezuela quintuplicou entre 1999 e 2013. Entre 2002 e 2010, a pobreza na Venezuela caiu pela metade. A extrema pobreza foi dividida por 3. O desemprego foi de 14% para só 6%. Sem falar em redução da mortalidade infantil, da fome e da desigualdade. Sim, a Venezuela se tornou o país menos desigual da América Latina inteira. Inclusive a FAO, que é basicamente a ONU da alimentação e da agricultura, considerou a Venezuela como exemplo no combate à fome. A Venezuela de Chávez era um modelo para muitos países subdesenvolvidos. Muito disso foi graças à nacionalização do petróleo. Pela primeira vez da história, alguém usou o dinheiro do petróleo para ajudar o povo. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva la alegría! Só que nem tudo são flores. A verdade é que a Venezuela sempre sofreu de um mal econômico. Os economistas chamam de doença holandesa. Acontece bastante em países ricos em um só recurso. Basicamente, a venda do petróleo aumenta o valor da sua moeda, porque mais petróleo vendido igual mais dólares. Aí, o dólar fica mais barato e a sua moeda mais cara. Só que com a moeda valorizada, os seus produtos também vão ficando mais caros para o resto do mundo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que um micro-ondas venezuelano custe 50 bolívares para ser produzido. E um bolívar é $1, ou seja, dá para vender ele por 70, 80 dólares. Agora, imagina que a sua moeda valorizou e um bolívar passa a valer $2, ao invés de só um. Esse mesmo micro-ondas vai continuar custando 50 bolívares para produzir, só que isso em dólar dá $100. Aí já não vale mais a pena para o resto do mundo comprar micro-ondas venezuelano. E mesmo dentro da Venezuela, o micro-ondas gringo passa a ser mais barato. Ou seja, isso vai acabar por diminuir a tua exportação e também a tua produção nacional de micro-ondas. E esse é o principal efeito da doença holandesa. O país se torna vítima do próprio sucesso e não consegue vender outros produtos. E quanto mais você vai exportando essa coisa, mais você vai se tornando dependente dela. É um efeito de bola de neve. Isso só muda se você intervir na economia para direcionar melhor os investimentos e desenvolver outros setores. Com ou sem Chávez, a Venezuela sempre foi um país com pouca indústria e pouca agricultura. Eles sempre compraram quase tudo de fora, seja remédio, comida, coisa eletrônica, carro. E todas essas importações eram pagas com dinheiro do petróleo. Só que tudo muda
com a queda do preço do petróleo. Os Estados Unidos, maior cliente da Venezuela, já vinha investindo para depender menos do petróleo venezuelano. E eles encontraram uma solução, o gás de xisto. E aí o preço começa a baixar. A Arábia Saudita, que é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, compra essa briga e mantém a sua produção alta. E é aí que o preço começa a cair ainda mais. Para a Arábia Saudita, o objetivo era quebrar os vizinhos que também vendiam petróleo. Só que quem acaba quebrando no meio da história? A Venezuela. Nessa brincadeira, o preço do petróleo passou de mais de $100 para menos de 30, tudo isso em um ano. Na época, mais de 90% das exportações da Venezuela eram de petróleo. Uma boa parte da grana do estado também vinha do petróleo. Essa queda gigantesca diminuiu demais a quantidade de dólares na Venezuela. Sem dólar para importar, os preços explodiram. E aí foi inflação, foi falta de produtos no mercado. A economia da Venezuela encolheu muito rápido. Ninguém esperava essa queda do petróleo, e esse foi o grande erro de Chávez. Ele não se preparou e não investiu em outros setores da economia. Ele mudou como se distribui a riqueza na Venezuela, mas não como se produz. Só que o contexto da Venezuela também não era fácil. Foi tentativa de golpe, boicote, pressão externa, pressão interna. Só que sim, outro caminho era possível. A Bolívia de Evo Morales também era dependente de um recurso natural, o gás. Só que eles foram lá e investiram em outros setores. Agora, esse erro de Chávez significa que o Estado é falho? Que planejamento não vale a pena? Não. Pelo contrário, o que faltou foi planejamento. Tá, Nico, mas o Estado não funciona, a empresa pública não serve para nada. Ah, é? Fala isso para Noruega, fala isso para a Arábia Saudita. Os grandes países produtores de petróleo têm sim uma empresa pública. E faz sentido, é bom poder usar o dinheiro do petróleo para investir em saúde, em educação ou até em outros setores. Na Noruega, o dinheiro do petróleo financia a transição ecológica e também garante renda para as próximas gerações. A falta de planejamento de Chávez não quer dizer que planejar é ruim. Pelo contrário, mais planejamento teria feito a Venezuela não passar por essa crise. Não é a primeira vez que a Venezuela passa por uma crise econômica, mas daí há milhões de pessoas terem que fugir do país? Tem que ter algo a mais. Não tem como ser só o petróleo. Chávez morre em 2013. E a esquerda na América Latina vai perdendo força. Aí chega essa crise do petróleo em 2014, que afeta a Venezuela, e os Estados Unidos percebem que é uma ótima oportunidade para entrar com tudo. Vamos fazer a Venezuela sangrar e tirar o chavismo do poder. Essa é a ideia. E eles implantam uma série de medidas econômicas para asfixiar a Venezuela. Do dia para a noite, a Venezuela não pode mais fazer empréstimo nos Estados Unidos. As exportações de petróleo despencam. Uma boa parte do dinheiro venezuelano que está fora do país é confiscado. O embargo anunciado por Trump congela todos os bens venezuelanos nos Estados Unidos e de entidades associadas ao regime de Nicolás Maduro, além de impedir transações com o governo da Venezuela. A crise, que era só econômica, se torna humanitária. A Venezuela fica completamente desabastecida em produtos básicos. Comida, papel higiênico, remédio, tudo isso some das prateleiras dos mercados. Mais de 80 mil pessoas com AIDS ficam sem receber tratamento. Gente no mundo todo denuncia esse bloqueio econômico criminoso que os Estados Unidos faz contra a Venezuela. Mas as sanções vão aumentando e a situação na Venezuela piorando. A desculpa dos americanos é a falta de democracia na Venezuela. Mas a real é que nunca foi sobre democracia. Os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, uma ditadura sanguinária, um país onde uma mulher sequer pode abrir uma conta no banco sem pedir autorização para o marido. O embargo é cruel. Quem sofre não é Nicolás Maduro, não é Hugo Chávez, mas sim o povo venezuelano. Se os Estados Unidos realmente ligassem para os venezuelanos, eles jamais fariam isso. O verdadeiro objetivo americano é pôr de novo as mãos no petróleo venezuelano. Uma outra prova disso é que durante a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos voltaram a falar com a Venezuela, já que, não dava mais para comprar petróleo russo. Quando a situação aperta para os americanos, a Venezuela volta a ser uma democracia. Mas então, o Brasil vai virar a Venezuela? A gente viveu a queda do petróleo em 2014, inclusive com o PT no governo. Foi ruim para nossa economia? Foi. Só que a gente não teve todos os problemas econômicos que a Venezuela teve. A gente exporta muito mais produtos que eles e depende muito menos de importação. O Brasil produz comida para 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, se algum país for contra a gente, que nem os Estados Unidos foram contra a Venezuela de maneira criminosa, a gente aguentaria muito mais. Mas a Venezuela traz uma lição. Energia, água, agricultura, remédio, tudo isso tem que ser nacional. Com Temer e Bolsonaro, o Brasil fechou fábrica de fertilizante. E agora está todo mundo com medo de faltar fertilizante para produzir comida. Com Temer e Bolsonaro, a gente fechou um monte de refinaria. E agora, a gente paga o preço na bomba de gasolina. Ser patriota de verdade é defender seu país. Não é só sair de bandeira na mão. Bom, o Nicolas esqueceu de falar tchau para vocês, mas aproveito para falar, curtam o vídeo, comentem para ajudar no engajamento, compartilhem também, não esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais e é isso, espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Beijo!